mais animados, já descansaram bastante, né? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, sempre uma satisfação poder estar aqui com vocês, né? Estamos entre amigos, onde a gente olha. Eu já falei que vou pedir o green card do Mato Grosso, viu? Pela frequência que a gente vem, né? Então é uma satisfação muito grande poder contribuir aqui, fazer com vocês a discussão sobre o assunto que nos foi proposto, que está ali, né? Manejo fisiológico na cultura do algodão para altas produtividades. Muito bem. Eu gostaria de colocar, nós estamos falando aqui com profissionais, na verdade, né? A cultura do algodão, ela é muito rica, né? A gente se envolve bastante e todos os senhores estão aqui, a gente discutindo, né? O pessoal jovem, mas não menos competente, né? E bastante profissional, e isso que vem avançando aí, os avanços que nós estamos tendo aí na horticultura. Eu gostaria de falar um pouquinho da questão um pouco mais conceitual. Nós estamos falando de manejo fisiológico, né? Vamos discutir um pouquinho de manejo, essas estratégias, né? E o manejo fisiológico exatamente por cada uma das fases, né? A gente voltar a discutir alguns conceitos. Quer dizer, eu acho que é isso que a gente, que já rodou um pouco mais aí no tempo, né? Pode trazer e contribuir com vocês, né? Então, ontem foi falado muito sobre aumento da produtividade do algodoeiro, uma evolução que vem ocorrendo, né? O que é bom, dizer, ano a ano, tirando aqueles anos mais catastróficos, né? Mas a evolução na produtividade. E aí foi questionado o seguinte: poxa, nós estamos evoluindo, nós estamos aumentando a produtividade, estamos cada vez mais. Será que nós chegamos no patamar do teto, numa alta produtividade? Onde é que nós estamos? E aí foi questionado também a questão de quem é o responsável por isso. Por que nós estamos ano a ano aumentando, de um ano para outro melhorando, né? E quem é que está colaborando bastante nesse setor aí? Então eu coloquei aqui, como vocês mesmo foi levantado, foi discutido, estou pegando esse gancho da discussão de ontem, que foi muito produtivo no dia de ontem, né? E surgiram esses ganchos. Então, de onde veio esse aumento constante de produtividade? Genética da planta, questão climática, as novas tecnologias disponíveis, ações de manejo. De onde vem isso? Não é? Então, falou-se muito na questão varietal, né? Quer dizer, variedades, surgiram novas variedades, isso aí nós evoluímos no tempo, mudou muito, né? Foi parabenizado aí as companhias, os projetos na evolução de variedades. Nós tivemos uma evolução muito grande realmente, né? Então, agora, realmente foi, será que seria só a genética que participou muito disso? Então veja bem, qual é o background que nós temos em termos de genética, né? Nós temos o seguinte, olha, isso aqui nós não temos esses dados de estabilidade, adaptabilidade para as atuais, assim, tão recentes, né? Mas nós sabemos o seguinte, que nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar em cima de ambientes favoráveis, desfavoráveis e favoráveis. Quer dizer, qual que é a variedade excelente? É aquela que no ambiente favorável, ela se destaque. Quer dizer, ela responde às melhorias do ambiente. E o ambiente, na verdade, agora não é clima, o ambiente é tudo. O ambiente produtivo, quer dizer, você faz parte do ambiente. Quer dizer, a sua decisão interfere na qualidade do ambiente. Então, por exemplo, se eu tomo uma decisão acertada, eu estou melhorando as condições desse ambiente produtivo e essa variedade responde. Eu aperto o acelerador, ela pula, ela responde, né? Então, as variedades atuais são altamente responsivas à melhoria do ambiente. Isso é excelente. Isso é excelente. Mas, por outro lado, nós temos o questionamento com relação ao ambiente desfavorável. Bom, eu escolhi determinada variedade para a safra, 2017, 18, 18, 19. Quer dizer, não fiz um acordo com São Pedro e as condições mudaram. Achávamos que as chuvas iam se prolongar e eu ia fazer um monte e não choveu. Certo? Quer dizer, então isso aí tornou-se um ambiente desfavorável durante o próprio ciclo. Como é que essa planta se comporta num ambiente desfavorável? Toda vez que você tem uma planta altamente responsiva, ela também patina num ambiente desfavorável. Inevitável isso. Que a hora que eu trabalho, se eu trabalho uma resposta boa para ela no componente de ambiente desfavorável, eu busco a rusticidade dela.
A hora que eu pego a rusticidade, eu diminuo o potencial de responsividade do ambiente favorável. É mais ou menos a vaca leiteira, a zebuia e a leiteira, e a holandesa, por exemplo, a analogia. Quer dizer, a vaca holandesa, qual é o potencial produtivo de uma vaca holandesa? Altíssimo, desde que o ambiente seja bom. E se o ambiente for desfavorável, ela morre. Tá certo ou não? Quer dizer, se eu soltar ela na invernada, ela morre. Qual é o componente de uma zebu? Não, eu posso melhorar o ambiente se eu quiser. Ela não responde. Responde pouco. E se o ambiente for desfavorável? Ah, não, tudo bem, aí ela é mais estável, ela não vai morrer. Ou seja, não vai nem aumentar e nem vai cair. Então nós temos na mão as variedades altamente responsivas que exigem uma alta melhoria do ambiente, uma alta qualidade do ambiente. E esse ambiente, ele vem de várias formas, né? Quer dizer, ele poderia, nós passamos aqui pela questão climática, claro. Quer dizer, então a variedade colaborou nesse aumento de produtividade? Sem dúvida nenhuma. E as condições climáticas? Também, do mesmo jeito, né? Condições climáticas é um pouco mais complexa, né? Aí o Marco Antônio, depois vocês podem conversar com ele, né? Mas falando um pouquinho de clima, tá aqui, ó, a grande variabilidade é essa, né? Causa da variabilidade de produção. O clima é que define, na verdade, o potencial produtivo, né? Se você olhar isso aqui, ó, temos aqui, ó, 60 a 65% da variabilidade da produção agrícola decorre do tempo e do clima. Então o clima é responsável por 60% da produção. Quer dizer, quem vai expressar o potencial genético são as condições climáticas, de fato, ela que define. Por isso que nós estávamos discutindo isso ontem. Como é que foi a safra passada, como será a próxima, né? Então o clima define exatamente isso para a gente. Muito bem. E aí vem o seguinte, se eu considerar o clima aqui, ó, né? O tempo e o clima, isso aqui é um barril adaptado, né? Mas eu coloquei como se fosse aqui uma variabilidade do ambiente. E eu diria o seguinte, se nós pegamos 17, 18, ontem foi falado muito isso. Qual foi o problema limitante do clima? O clima favorável. Foi favorável, isso é fato. Mas nós tivemos algumas alterações climáticas, regionais, micro-regionais. Quer dizer, qual foi o limitador? Teve alguma variável climática que limitou alguma coisa? Foi falado muito pela questão de temperaturas amenas, temperaturas mais baixas. Quer dizer, na análise do professor Ciro ontem, ele falou o seguinte, quer dizer, por tudo aquilo que os senhores apresentaram, ele concluiu, né, naturalmente, que toda vez que você teve um atraso na semeadura, você teve uma queda de produtividade. Quer dizer, por que isso, né? Foi por falta de água? Qual foi o fator? Foi água ou temperatura? E aí todo mundo falou das temperaturas um pouco mais baixas. Foi colocado isso. Mas isso de fato era esperado. Quer dizer, nós estávamos saindo de um ambiente, de um clima de neutralidade para a laninha, e era esperava-se que as temperaturas na frente seriam mais amenas, mais baixas. E ela ocorreu na fase final e comprometeu, na verdade, o processo de enchimento de maçãs. Então nós tivemos até um número razoável, mas não tivemos peso, por conta da falta de enchimento, por conta da temperatura. Isso foi 2017, 18, 19, se nós considerarmos isso. Considerando que nós temos a evidência, foi comentado ontem também, a probabilidade já, uma tendência forte de El Niño, aí a coisa muda, né? Então nós estamos sabendo que está saindo de uma condição de temperaturas amenas durante o ciclo, isso aí foi falado durante o ciclo, nós discutimos muito que poderia ser um ano mais frio do que o normal, na média. Só que agora nós estamos indo para um ano um pouquinho mais de temperatura, um pouco mais alta na média, um pouco diferente daquilo que a gente viveu. Então, temperatura, isso interfere nos processos geológicos completamente, né? Principalmente se nós tivermos uma amplitude muito grande, temperaturas diurnas altas e temperaturas noturnas altas. Quer dizer, aí vai cair naquele mesmo problema, o problema de enchimento e formação de fibras. Quer dizer, que você vai ter um número bom, mas não tem peso, aquela surpresa desagradável. Fiz a contagem, deu 100 maçãs, botei a máquina, não deu aquilo que eu esperava. Então, o clima pode ser, colaborou, fato, mas com algumas restrições de um elemento aqui que, na verdade, foi levantado mesmo por vocês ontem, com a própria temperatura, né? Muito bem, como é que eu trabalho esse clima? O clima é isso aqui, ó, né? Nós trabalhamos os fatores, altitude, latitude, desculpa.
Só que isso aqui nós não mudamos, né? Como é que eu mudo a altitude, a latitude, etc? Não dá para mudar. Né? Eu posso mudar os elementos climáticos, radiação solar, água, umidade relativa, temperatura. Eu não mudo, mas eu manipulo isso. E a estratégia de você manipular isso passa exatamente por isso aqui, ó. Os ajustes de manejo, eles passam exatamente pela variedade, pela escolha da variedade, época de semeadura e população de plantas. Quer dizer, qual que é o melhor manejo? É a hora que você acerta a melhor variedade na melhor época e na melhor população de plantas. Com isso, estou trabalhando água, luz e temperatura. Quer dizer, é a partida inicial. Atraso, vou ter que mexer. Se eu qualquer uma das variáveis que eu mexo aqui, ó, desculpa, qualquer uma dessas que eu vou trabalhar aqui, se eu alterar a variedade, então fica engessado? Não, não fica. Mas se eu quiser mexer a variedade, eu tenho que ajustar os outros dois. Esse ano não vou ter algodão safra, não, ou você mudar safra. Muito bem. Você mexeu na época de semeadura. Consequentemente, tem que trabalhar a variedade com população de plantas. Puxa, eu quero trabalhar com pouca planta por metro, ou muitas plantas por metro. Tá bom, mexeu na população, então ajusta a época e ajusta a variedade. Quer dizer, essas três coisas andam juntas. Porque trabalha a captação de energia e a melhoria da eficiência, principalmente do céu da planta. Então essas coisas andam próximas, né? Outra coisa, se nós voltarmos aqui, novas tecnologias colaboram para esse aumento? Claro que colaboram, né? Nós temos várias novas tecnologias sendo usadas, é uma questão da forma como você vai usá-las, né? Então hoje nós temos aí a agricultura de precisão, os aplicativos, nós temos os drones, os vantes, né? As tecnologias genéticas, né, das variedades aqui, que a gente disponíveis. Então, tecnologia, claro, sou mais um dos fatores. Mas, sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida, o manejo fez a diferença. O manejo fez a diferença. E é o que vem evoluindo. É o que vem evoluindo e vocês fazem parte disso. Nós estamos cada vez mais eficientes nas ações de manejo. E é esse o grande diferencial que eu vejo, e que chegamos à conclusão disso ontem, né? De que todos eles se interagem, mas a diferença vai estar aqui nas ações de manejo que a gente vem trabalhando. E é nesse sentido que eu gostaria de discutir alguma coisa com vocês. Diferentes manejos, diferentes visões, diferentes modos de pensar nessa questão mais conceitual que a gente estava falando aí, né? Então é o seguinte, olha, quando nós falamos de manejo fisiológico, manejo de modo geral, qual é o foco? O que nós queremos? Isso também foi levantado, né? Então veja aqui, ó. Na hora que eu trabalho o manejo de qualidade, eu vou buscar trazer uma maior competitividade para a minha cultura, para o meu algodão. Como foi falado e lembrando, né, que o algodão compete com o algodão. O algodão do Mato Grosso compete com o algodão dos Estados Unidos, compete com o algodão da Bahia, regionalmente, compete na região dentro do próprio Mato Grosso. O algodão compete com o algodão. O algodão compete com fibras sintéticas e fibras artificiais. Foi dito ontem, né? Aí era o poliéster, não sei o que, está mais barato. Não, está mais barato, ele vai barato, ele é do petróleo. É mais fácil produzir, se você vai usar para industrial texto, você prefere trabalhar com fibra sintética ou artificial, ou não tem, é sintética. É muito mais tranquila, não tem desuniformidade, é muito mais uniforme. Quer dizer, o rendimento industrial é muito alto, por isso que ela torna-se barato. Então, quando você tem uma economia aquecida, você aumenta a demanda por algodão, que não é o nosso caso. Quando o meu algodão fica caro, eu misturo a fibra sintética artificial para baratear o produto. Quer dizer, então nós estamos saindo, tudo bem, isso aí falando de mundo, falando de Europa, falando dos Estados Unidos, quer dizer, a demanda lá por fibra natural é forte em função do crescimento da economia deles, né? Mas isso aqui vai permanecer. Fibra sintética e fibra artificial é lixo para pão da gente. E nós temos que competir com ele, temos que trabalhar. Quer dizer, então nós temos que ser eficientes tanto na produção e na qualidade. A gente não tem chance. Não basta produzir, vocês sabem muito bem disso, né? Produzir com qualidade, gerenciando custos em todo o processo. É isso que nós buscamos. Então é a busca pela eficiência produtiva, né? Ajuste no manejo produtivo para estabelecer um manejo racional, né? E ontem foi dito muito bem isso, né? Acho que foi o Pedro Valente que falou. Você quer vender bem seu algodão, travar bem seu algodão? O que ele falou para vocês? Você lembra? Ele falou o seguinte: você tem que conhecer muito bem os teus custos e o teu manejo.
Se eu tenho um custo ajustado, meu custo é esse, eu confio na minha equipe, eu tenho um manejo, tanto de pessoal como de máquinas, de implementos, etc., de tecnologias, eu tenho um manejo adequado, eu posso assumir riscos. O meu custo é bom, mas o meu manejo, não sei não. Como é que eu vou assumir risco? Certo? Então, realmente, se você trabalhar as duas coisas, né? Dizer, custo, eu não falo cortar custo. Cortar custo, psicologicamente, ele é complicado, ele me leva a tirar alguma coisa. Vamos reduzir custo, corta custo, reduz. Então, reduz potássio, reduz nitrogênio, reduz fósforo, não é isso. Vamos gerenciar ele, vamos fazer melhor aproveitamento do potássio, do urânio, do fósforo, etc. Vamos melhorar a ação que eu emprego. Não é corte, é gerenciamento de custo. É ser eficiente na sua aplicação. Não é? E o que é manejo, então, em cima disso tudo? Não é? Aqui eu tenho duas coisinhas, né, que eu coloquei para vocês para separar um pouquinho. Manejo, academicamente falando, teoricamente falando, é isso aqui, ó. Né? É eu potencializar o genótipo, é buscar a máxima eficiência fotossintética, minimizando o estresse. É isso. Né? Eu tenho que fazer uma planta eficiente para fazer fotossíntese. Se não tiver fotossíntese, que for. É o que ela sabe fazer. E é o que ela precisa fazer. Né? E para isso ela tem que ter um ambiente de baixo estresse, seja biótico ou abiótico. Isso, por definição, é manejo. Muito bem. E o manejo racional? Vamos pensar um pouquinho em cima disso aqui. Manejo racional a gente chama assim, ó. Eu coloquei aqui. Manejo racional é priorizar rotinas básicas, simples. Coisa banal, né? Por quê? Restringir a ação de medidas que incrementem com incremento de custo. Aquilo que vai agregar alguma coisa. Por exemplo, isso daqui, ó. Eu teria duas possibilidades. Medidas com incremento de custo, que são basicamente os investimentos, a nova tecnologia, etc., que vai aumentar. Ah, meu algodão Bahia seca, né, Pedro? Seca. Então compra um pivô central. É fácil. Quer dizer, então está resolvido o problema. Quer dizer, em termos, né, porque eu estou trabalhando com uma medida aqui de alto custo. Quer dizer, não estou buscando a minha eficiência. Máquinas, implementos, construção de perfil de solo, retrabalho, fazendo duas vezes a mesma coisa. São rotinas que, na verdade, interferem lá. Onde é que eu gostaria de chamar a atenção de vocês? Aqui, ó. Quer dizer, viabilizar, potencializar as rotinas com custo baixo, custo zero ou baixo custo. Se você ler tudo isso que eu coloquei aqui, ó, rigor das ações básicas de manejo, time das interferências do sistema produtivo, são aquelas ações necessárias no momento exato da cultura. Priorizar rotinas de custo zero ou baixo que incrementem a eficiência de todos os demais inputs. Eu quero dizer o seguinte, fazer o básico bem feito. Quer dizer, fazer as coisas na hora certa. Né? Fazer o que tem que ser feito, bem feito e na hora certa. Com isso, eu potencializo outros insumos, outros inputs. Né? Onde foi falado aqui dos fungicidas e inseticidas. Mas um regulador de crescimento ele pode melhorar a eficiência de um defensivo. Melhorou a penetração do produto, melhorei a eficiência dele, ou seja, eu melhorei minha eficiência num produto de baixo custo e potencializei outros insumos, melhorei o aproveitamento da luminosidade, né, através de um insumo de custo baixo, custo zero. Baixo custo, escolha de plantio, época de plantio, por exemplo. Quer dizer, a escolha de uma variedade. Eu posso escolher uma boa ou uma não adequada. Ah, não tem tu, vai tu mesmo. Isso é improviso. Tá certo? Quer dizer, isso vai, tudo bem, eu posso fazer. O algodão não permite esse tipo de coisa para a gente, né? E aí eu falo assim, ó. Rotina de custo zero, por exemplo, né? Considerar e respeitar a forte interação do algodão com o ambiente. Escolha da variedade, arranjo de plantas, época de semeadura. Aumentar a eficiência dos insumos básicos mais importantes para a cultura, custo zero, aproveitamento, aproveitando luz, radiação, tal, que não é cobrado ainda da gente, né? Maior eficiência no uso da água, priorizando a atividade fotossintética básica. Né? Isso aqui nós chamamos de rotinas de custo zero. Muito bem. E planejamento conceitual também. Hoje, o que nós estamos fazendo hoje? Hoje é isso aqui, ó. Temos de planejamento estabelecendo o rumo. Hoje vocês estão aqui, vamos comprar qual variedade, o que nós vamos usar não. Qual foi a variedade? Nós discutimos isso muito 17 e 18. Qual foi a variedade que destacou na sua região? Ah, foi a tal.
Ok, vamos escolher para 19, 20 também? Será que ela vai repetir a mesma performance nesse próximo ano? Então, a discussão de rumo, nós não temos essa informação. Nós estamos trabalhando um planejamento, isso tem que ser estabelecido, não é? Do mesmo jeito que estamos estabelecendo as nossas estratégias de manejo. Ok, eu vou fazer semeadura a lanço, vou fazer com um pouco de N na linha, eu vou fazer aplicação em B1, vou parcelar meu nitrogênio 2 vezes, em 3 vezes. Isso aqui está trabalhando em função de informações climáticas que serão possíveis no ano que vem. Exemplo, eu coloquei aqui, ó, adubação, dose, modo de aplicação de fertilizante. Eu pretendo isso, vou usar 200 pontos, 184 pontos de N, vou fazer isso em 2 vezes, etc. Isso é planejamento, isso é hoje, o que nós estamos fazendo hoje, antes do jogo. Né? Não sei como é que vai ser meu aniversário. Estou montando minha equipe no vestiário lá. É isso, né? Uma analogia fazendo aqui. O importante para a gente, pessoal, é isso aqui, ó. É o que eu chamo de manejo estratégico, que é o grande diferencial. Quer dizer, é trocar a roda do carro com ele andando. E é aí que a gente faz a diferença. É você ter, eu falei, ok, eu vou fazer minhas adubações das 2 aplicações. Não, isso foi planejamento. Não chove. Quer dizer, ou seja, atrasou demais o plantio, eu tenho uma possibilidade de as chuvas cortarem mais cedo. Então vamos antecipar tudo, tem que ser rápido, tem que fazer a carga rápida. Isso aí que é trabalhar, dizer, o manejo que a gente fala que é aquele manejo que a gente decide durante o decorrer da cultura, né? Procurando aqui antecipar-se ao futuro. O que é futuro? Futuro, na verdade, o futuro não existe, cara. O futuro é construído agora. Ele vai construir quando você estiver plantando. Você se antecipa a ele. E aí vem duas coisas. Nós temos 2 culturas de algodão. Nós temos o algodão safra e o algodão safrinha, segunda safra. São culturas completamente diferentes. Na cultura do safra, até me permite algum erro, que eu tenho tempo de corrigir. No segunda safra, eu não posso errar. Quer dizer, é tiro curto. Quer dizer, se eu errei, eu não corrijo, não tenho tempo para corrigir. Então, são ações diferentes de manejo em função da cultura que você estabelece. Nós estamos trabalhando cada vez mais com a segunda safra, nós temos que ser cada vez mais eficientes, porque o tempo ele joga a conta a nosso favor. A conta, gente, na verdade. Né? Então, aqui, ó, proporções imediatas, proporções imediatas é para antecipar-se a ele, tocar o carro com a roda andando. Isso aí, é durante o jogo. Estamos ganhando o jogo, beleza, vou botar atacante? Não, vou botar defesa, vou preservar o que tem. Essa é a sabedoria, na verdade. Né? Então, aqui, ó, para isso, conhecer profundamente a planta, a cultura e suas interações com o ambiente. Né? Isso é fundamental e é para isso que nós estamos aqui, é isso que nós estamos fazendo. Quanto mais eu conhecer a minha planta, a planta de algodão, que é uma planta complexa, né, maior a minha eficiência na decisão do meu manejo estratégico. Esse manejo estratégico requer acompanhamento de cultura, requer decisões rápidas, né? Não podemos perder tempo com isso aqui. Muito bem. E seja lá o que for, manejo fisiológico, nutricional, isso aqui foi tudo planejamento, né? Eu vou visar fazer meus ajustes para buscar o que nós queremos, que são altas produtividades, mediante as condições favoráveis e desfavoráveis do ambiente. Um ano ele pode ser favorável numa época e desfavorável na outra e vice-versa. Ele flutua, né? Quer dizer, melhora, piora, e nós temos vários casos disso, né? Vários casos de correção, quer dizer, e sucesso durante a safra, e ajustes que eram diferentes daquilo que a gente havia pensado e vinha trabalhando. Né? Ambiente favorável, ambiente desfavorável. É aqui que nós trabalhamos. Né? Normalmente eu tenho meu macroclima dizendo que vai ser um ano favorável, um ano menos desfavorável, mas não quer dizer que se vai ser um ano desfavorável, não posso torná-lo favorável. Depende de manejo. Né? Num ano favorável, como esses 2 que passaram, quer dizer, a nossa estratégia é aproveitar as oportunidades. O cavalo está passando arriado. Quem for eficiente pega. Quer dizer, ele foi bom para todo mundo, mas nem todos tiveram as altas oportunidades. Por outro lado, um ambiente menos favorável, eu tenho que criar oportunidades. Aí entra o manejo estratégico. Quer dizer, trabalhar nas adversidades, mudar o jogo. Posso tornar um ambiente desfavorável e favorável, desde que faça os ajustes necessários. E aí eu elenco assim, por exemplo, né? Oportunidade. Ok, pode ser questionável. Mas se eu pegar um algodão safra com um algodão segunda safra, quando eu parto para a segunda safra, eu estou num ambiente menos favorável. Mas nem por isso eu não vou deixar de plantar.
eu manipulo o ambiente. Esse aqui me é mais confortável. Então, vocês vejam os níveis de produtividade. Né? Quer dizer, nós falamos da safra passada e aqui hoje, agora estamos falando de 18 e 19. Qual é o evento climático predominante? Depois eu falo que vocês podem conversar com ele, mas tudo sinaliza para um El Niño que vai ser diferente disso aqui. Né? Talvez não na apelação de volume, mas na distribuição de chuva, possivelmente, né? Mas com temperaturas mais elevadas. Muito bem, nós já falamos sobre isso, né? Essa interação do ambiente, nós trabalhamos entre o ideal e o possível, que eu chamo. Quando você está fazendo o seu planejamento, você já adquiriu suas sementes. Você está com a semente na mão. Mas isso aí, por exemplo, numa situação dessa, eu já escolhi minha variedade. Eu vou plantar em dezembro, não chove. Ou atrasou a soja, ou acelerou a soja, eu vou ter que jogar minha variedade que eu comprei para abertura de plantio para janeiro. Vai ser um improviso? Vai. Mas eu posso tornar isso ajustado. Certo? Ontem mesmo tivemos um exemplo disso, né? Uma variedade, teoricamente de abertura, né? Acho que foi o Fábio que falou, 81, para fechamento de ciclo, fechamento de safra, e foi um sucesso. E por quê? Porque no ambiente que ela estava, ele trabalhou em cima das variáveis do ambiente e ajustou os manejos para aquilo. Não é? E nesse ponto, então, dizer, nessa possibilidade de eu sair de um favorável para favorável, o algodoeiro, ele é fantástico. Né? A planta de algodão é maravilhosa, na verdade. Né? Ela tem uma grande complexidade, isso é verdade, né? Tanto estrutural como desenvolvimento, hábito de crescimento indeterminado, extrema sensibilidade às condições adversas do ambiente. Ela é complicadinha, né? Ela é de origem aqui da região subtropical e tal, intolerante a baixa radiação e excesso de água no solo. Ou seja, o ambiente do Mato Grosso, ele é favorável ao algodão? É a praia dele? O da Bahia é a praia dele? Não é. E como é que nós produzimos? Bem, por isso que eu concluo que o manejo está sendo muito eficiente. E aí que nós temos que manter e evoluir nesse sentido. Né? Trabalhar essas estratégias de manejo que ele está falando para vocês. Nós estamos fazendo, convivendo com o algodão, numa área onde ele não é mais confortável para ele. Se eu considerar isso aqui, ó, baixa radiação solar e excesso de água no solo, é tudo que temos, sobretudo se eu for com o algodão no segunda safra. Né? E nós somos aí eficientes nesse manejo aí. Muito bem. Outra coisa, vocês viram que nesse ponto aqui, ó, se ele é intolerante à extrema sensibilidade, etc., ou seja, é uma planta estressada. O algodoeiro por si ela é estressada. Estressada é tudo aquilo que tira ela das condições ótimas. Né? Só que no nosso caso, não é só o algodão que é estressado. Eu digo para você o seguinte, ela vive constantemente sob estresse. E sem medo de errar. Quando você se sentir estressado, certo? Pela cultura, você pode ter certeza que ela estava estressada antes que você. Quando você entrar em choque, ela já era. Ela já detectou isso antes. Tá certo? O que você faz quando você está estressado? Dexotana, né? Chazinho de camomila. Mas tem que fazer alguma coisa na planta também, se ela está estressada. Qual é o chazinho de camomila para ela? O chazinho de camomila é um manejo. É tudo que a gente vai fazer, seja ele nutricional, seja ele hormonal. Né? Então tem que ajustar alguma coisa. Então é isso, você fica estressado, tem algum ano que você não se estressou na cultura? Teve alguns que não, esse ano foi light, foi show de bola. Isso aí, né? Se você estressou, meu amigo, quem estava estressado era ela, pode ter certeza disso, né? Saiu, tirou você da sua situação de conforto, ela já estava fora há um bom tempo. E aí que nós temos que agir, né? E isso, na verdade, esse manejo é minimizar, então, o que nós fazemos é minimizar a variabilidade do ambiente de produção. Seja ele questão plantas, características físicas, entender isso aqui, entender as características físicas, químicas, biológicas do solo e os fatores limitantes de clima, fatores e elementos, radiação, temperatura, etc., para estabelecer nosso melhor manejo. Muito bem. Algodão de alta complexidade, etc. Quer dizer, quais são as características físicas que eu posso entender na planta nesse particular? Ele tem uma alta plasticidade, alta adaptabilidade e alta estabilidade. E é isso que permite plantar esse algodão no Mato Grosso, na Bahia, né? Essas atitudes amplas que ele está aí no mundo, né? Ele se adapta maravilhosamente bem em muitas variáveis, muitos ambientes favoráveis
por conta dessa alta plasticidade e estabilidade. E é isso que joga a nosso favor. E aqui é o seguinte, regra número 1, talvez a 2, a 3, né? Tem várias regras, né? Tem aquela que eu tenho que dar bom dia, boa tarde, boa noite, não, isso é uma regra, não é? Que mais? Tem várias, mas eu não abro mão dessa. Quer dizer, nunca desista do algodão. Quer dizer, eu consigo reverter, ele nos oferece isso. É possível mudar o jogo. Né? Quer dizer, a coisa, você pode entrar no estresse e cair, mas se você tomar a decisão, você reverte. Ela é responsiva a essa melhoria, aquilo que você faz. Né? Entendendo muito bem essa planta, de um modo geral, a planta, os processos fisiológicos envolvidos, bioquímicos em cada fase. Nós temos que dar isso aí constantemente. E aqui eu chamo a atenção para vocês o seguinte, nós temos, o conhecimento muda, né? Ele dobra a cada 3 anos. Né? E a quantidade de informação que chega para a gente é muito grande. Chega um monte de informação. O que eu faço com essa informação? Quer dizer, chega um monte de coisa. Eu separo o joio do trigo. Para eu separar o joio do trigo, eu tenho que ter conhecimento. A informação está disponível. Ok, chegou essa informação e agora? Agora eu vou saber o seguinte, essa informação não me serve para a minha região. Por conta disso. E aí, eu só consigo fazer isso a hora que eu entendo a planta, a interação dela, o que está sendo, quais são os processos envolvidos em cada fase de desenvolvimento para eu fazer meus ajustes mais adequados. Puxa, mas essa pesal está fazendo assim, eu sou aqui do Chapadão do Sul, então vou fazer igual essa pesal. Chegou uma informação boa. Quer dizer, mas no meu conhecimento diz o seguinte, ótimo, bom para eles, não para mim. Certo? Então vamos pensar um pouquinho nessa variabilidade anual. Eu falo o seguinte, olha, outra regra, né? Cada ano é um ano ativo, não existe ano igual. Isso aí também, acho que é a terceira regra, essa é a segunda, né? Então cada ano de fato é diferente do outro, sobretudo na questão de região, fazenda, unidade de produção, são diferentes do outro, isso é ponto pacífico, né? Se são diferentes, as ações de manejo têm que ser diferentes, as rotinas têm que ser diferentes. O talhão, inclusive, né? Muito bem. Opa. Vamos lá. E aí eu coloco o seguinte, ó, em função dessa forte interação ambiente, para eu trabalhar esse manejo, conduzir a partir do início da germinação até a colheita, eu tenho que me nortear por isso aqui, ó. A essência do manejo do algodão é a busca pelo equilíbrio entre as duas coisas, o vegetativo e o reprodutivo. Quer dizer, ele é uma planta perene, favorece o vegetativo. Se ela gastar energia com o vegetativo, ela vai tirar de algum ponto, vai tirar do reprodutivo. Desse reprodutivo, ela tira de quem? Do número de estruturas, do número de sementes da fibra. A fibra interfere na qualidade. Então, desde que eu plantei, que eu semeei, eu estou buscando essa interação, esse equilíbrio vegetativo e reprodutivo. Né? Isso é rotina para mim. Quais são os fatores de desequilíbrio? Variedade é um deles, época de semeadura, população de plantas. Quer dizer, plantar uma variedade tardia em janeiro, evidentemente, favorecendo quem? O vegetativo, né? Época de semeadura, população, manejo nutricional, retenção e outros aí. E é isso um ponto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Se eu busco equilíbrio, quer dizer, desde o início do meu planejamento, no início do plantio, eu tenho que trabalhar o seguinte, ó. Lavoura boa é aquela conduzida ao carout, não é aquela que se antecipa ao carout ou aquela que não entra. Qualquer uma das duas não vai dar certo. Né? Aquela que se antecipa, uma boa carga de bacheiro, pegou um bom meio, mas não faz ponteiro. Antecipou. E aquela que perde bacheiro, faz terço médio, faz ponteiro e continua vegetando, ou seja, não entra em carout. Aí você vai lá e dá vai para a ignorância, já dá logo uma pancada nela para segurar esse vegetativo. Né? Vamos bloquear essa planta. Não. Por isso que não dá para a gente engessar o manejo, sobretudo o manejo nutricional também. Isso vai ser discutido à tarde. Né? Mas a gente ajusta em função do ano. Não questão dose, mas questão muito mais parcelamento, muito mais aproveitamento. Né? O equilíbrio entre as coisas, entre o manejo nutricional estimulando e o crescimento de um fator de crescimento equilibrando com o vegetativo. Então, essa aqui é a nossa busca, na verdade. Né? Qualquer manejo que antecipe ou retarde a maturação da cultura
pode reduzir a produção e a qualidade devido à exposição da cultura em condições desfavoráveis do ambiente. Atrasou o plantio, jogou a planta para frente. Jogou ela para condições menos favoráveis. Ou seja, eu fiquei com um terço da minha produção, o ponteiro, em condições menos favoráveis do ambiente. Seja ele por temperaturas baixas, seja ele por falta d'água. Ok? Qual o potencial produtivo das atuais cultivares de algodão? O que a gente busca, na verdade? Nós estamos com patamares altos aí, né? Então está aqui, ó. Componentes da produção. Lógico que a produção depende do número, depende do peso, do rendimento de fibra. O número de maçãs é 80% da produção. O número é responsável por 80%, depois vem o peso. Mas eu tenho que ter número. 1 capulho por planta, 1 capulho por metro, né? 2 capulhos por metro. É aí que vai ter o meu aumento de produção, vem muito disso aqui, ó. E qualquer fator que incremente ou reduza, claro, né, afeta diretamente a produção em si, né? Então, veja bem, produtividade potencial, foi falado ontem, 500, 600 arrobas, né? É isso aqui, 600 arrobas, produtividade potencial, sim, daí até para um pouco mais, já tivemos isso, 500 arrobas, vocês estão vendo isso, algumas 600 arrobas, foi visto na Bahia também, quer dizer, alguns talhões, algumas áreas específicas, né? Para eu conseguir isso daqui, ó, acima de 500 arrobas, 400 arrobas, eu tenho que minimizar o aborto das estruturas, tenho que trabalhar super bonder, tenho que grudar, não posso perder estruturas, porque ela representa 80% do meu potencial produtivo. Então não pode ter aborto, né? Outra coisa, indispensável a participação das posições frutíferas 2 e 3. E quanto mais próximo da haste principal, melhor, maior o peso. Aí eu trabalho o peso. Então pensa comigo, como é que eu minimizo o aborto? Né? Um dos fatores que desencadeia aborto, qual é? O alto sombreamento pode ser, não? Só pode ser, né? Um deles, deficiência nutricional, etc. Mas o alto sombreamento é um deles. Já estou levando isso para o melhor aproveitamento de uma eficiência fotossintética. Se eu quiser isso, eu tenho que melhorar o dossel da minha cultura. Outra coisa é isso aqui, eu tenho que ter participação 2 e 3. Se vocês não entrarem na jogada, não tem como botar número nessa planta, tem que fazer 45 nós, para ficar todos na primeira posição, que são as maçãs mais pesadas. Mas eu posso trabalhar a manejo regulador, que vai ver um pouco mais na frente, fazendo com que eu tenha uma ação dos ramos frutíferos, um encurtamento deles, né? Fazendo com que eles se aproximem mais. Algumas variedades já têm isso geneticamente, mas fazer isso com que eles se aproximem mais da haste principal e eu tenha ganho de peso. Então, eu já estou trabalhando, em função disso, eu vou montar o meu ambiente produtivo, a minha unidade, o meu dossel da cultura, para que ela realmente ofereça essas condições aí. E o que limita essa produção, então? Essas altas produtividades acima de 500, que seria uma produtividade teórica e potencial aí de produção, né? Então está aqui, ó, falando em aborto, qualquer condição que diminua a disponibilidade de fornecimento de fotossimilares vai causar aborto. Isso aí, passando rapidamente, vocês já sabem disso, né? Qualquer coisa disso aqui vai aumentar a queda e principalmente aumenta o etileno, isso aqui é fisiológico, condição de aumento de etileno, diminuição do AIA, pouca luminosidade, dias nublados, aborto, estresses hídricos, falta ou excesso de água na zona de raiz, aborto. Falta oxigênio, aumenta o etileno na zona de raiz, quem governa a parte aérea é o sistema de raiz, sistema radicular, aborto. Temperaturas altas, chuva na abertura da flor, má deformação, deficiência nutricional, isso vai ser falado, alta retenção de frutos, carga, uma alta taxa de retenção baixinha do preço médio, pode comprometer o ponteiro, ok? Então eu tenho que trabalhar, dependendo do ano, se eu tiver umidade, uma nutrição um pouco mais focada nessa formação de ponteiro, né? Insetos folhadores, doenças, frutos, e aí, por aí também vai, né? Muito bem. Então vamos falar um pouquinho da construção da produção. Construção de verdade, né? Como é que a gente constrói isso aqui, ó? Construir a produção para o alto rendimento e qualidade de fibra. Quais são os ajustes do modelo produtivo? Se nós falamos em manejo e a eficiência de manejo, o manejo é feito por pessoas, como diz o Walter Jorge, tá certo ou não? E essa pessoa é em função, quer dizer, esse manejo é em função do conhecimento acumulado.
né? Volta ao que eu falei para vocês. E quanto mais eu tiver conhecimento da minha planta, do meu ambiente, maior a probabilidade de sucesso. Então, ano após ano, né? Acumulando conhecimento, para que eu tenha lá, usando uma figura aqui, né? O meu olhar biônico, né? Dizer, para eu poder entender essa planta internamente, que processo está ocorrendo agora, e o que eu posso favorecer essa planta para que ela não venha me decepcionar lá na frente, né? Ou eu decepcionar a planta, não atendê-la da maneira suficiente. Então, o conhecimento acumulado, para mim, é o ponto, né? Se nós falarmos em construção da produção, basicamente é isso aqui, ó. Raiz e estrutura de cobertura. Ponto, né? Nós estamos falando ontem, né, que o ambiente no Mato Grosso ele é mais estável do que na Bahia. Ele tem mais estabilidade aqui. Embora seja um ambiente complexo também, mas ele é mais estável, né? Ele tem uma estabilidade melhor. Como é que se soluciona o seu problema na Bahia? Como é que você busca? Como é que a Bahia buscou uma solução para a instabilidade climática deles? Trabalhando no perfil do solo. Quer dizer, fazendo o alicerce, fazendo com que eu tenha o melhor aproveitamento de espaço na risosfera aqui, ó. Quer dizer, não é porque, vamos fazer, bonito, vamos fazer. Não, é indispensável. Você tem que ter, para eu poder trabalhar essa flutuação do ambiente, essa instabilidade. Isso não é, vou dizer assim, não é só para a Bahia, não. Mas deveria ser, inclusive, aqui para Mato Grosso. Né? Claro, vocês sabem disso. Né? Eu tenho que estabelecer esse alicerce. A hora que eu tenho isso aqui, eu tenho garantido a minha parte aérea, porque a maioria dos comandos, condutividade, fechamento de abertura do estômago, retenção de água na planta, vem daqui, ó. E quando nós trabalhamos, quando eu falo para você de segunda safra, aumenta risco, né? Aumenta risco, é exatamente isso. Eu vou sempre semear num ambiente onde eu tenho excesso ou um bom volume de água no solo. As raízes acabam ficando um pouco mais superficiais, né? Suscetível às variações de ambiente que pode ocorrer no veraninho, por exemplo, no estresse, no pleno florescimento. E ela não tem o alicerce suficientemente formado para atender essa questão de uma seca, por exemplo, lá na frente, né? Então passa a ser mais criterioso e mais rigoroso eu trabalhar, por exemplo, quando eu sei que eu vou trabalhar com ambiente menos favorável. E as situações que estão passando por aqui agora, né? Então veja aqui, ó, aqui eu coloco algodão segunda safra, algodão safra. Do mesmo jeito que eu falei para vocês, nesse caso aqui eu tenho uma maior dependência de raiz. Certo? Não vai ter condições boas de formação, mas eu vou ter que induzi-la a formar isso. Para isso tem que ter um perfil de solo, tem que ter uma percolação de água no perfil do solo. Não posso deixar acúmulo de água. Quer dizer, porque esse plantio de janeiro, normalmente eu sempre vou ter um pouco mais de excesso, né? Então, quando eu tenho menos raiz aqui, consequentemente, maior dependência de água e nutrientes durante o ciclo e no término da cultura, no período de enchimento, né? O algodão safra me deixa mais confortável, eu consigo trabalhar ele mais porque eu tenho tempo hábil para isso. Falando em oxigênio, é isso aqui, né? Morte das raízes, principal, estimula o crescimento de raízes laterais, mas aqui, ó, dizer, torna isso aqui, eu fico dependente daqui o solo encharcado e as plantas murchas. Como é que pode um negócio desse? Né? Porque a hora que eu tenho o oxigênio no solo, tem a falta de oxigênio, eu tenho a taxa de etileno aumentada. Aumentou o etileno é o hormônio do estresse. Ela entra em estresse, depois ela sai. Mas toda vez que ela entra e sai, eu tenho um gasto energético para isso. Toda vez que ela gasta, ela tem que consumir alguma coisa. E ela vai cobrar disso, a fatura chega para a gente. Chega diminuindo a questão da produtividade, como nós falamos aí. Construção do dossel. Está aqui, ó. Né? Fizemos um alicerce bacana. Como é que nós construímos aqui, ó? Dossel da planta, né? Não estamos falando de planta individual, mas lá do ambiente. E nós sabemos isso aqui, é um godoeiro, é planta de sol. Se eu não tenho sol disponível, tem que dar condições para que esse sol chegue nela. Ou que ela capte essa energia. Se eu tenho ambientes assim, ó, nublados, eu vou ter que trabalhar isso. Isso aqui é um ponto interessante, né, que é bom a gente gravar isso, né? Como é que funciona a planta? Nós estamos falando de temperatura, falando de água, falando do ano passado e dessa safra que vem agora. Então a gente tem que saber o seguinte, ó, as folhas acumulam amido, fotossimilados, durante o dia.
tem que ter luminosidade, tem insolação, sol, luz. À noite, ela converte esses açúcares em celulose, à noite. Qual é a origem do algodão? O semiárido, áreas desérticas. Como é que é o clima? Amplitude térmica. De dia calor, com luz, e à noite temperaturas mais baixas, amenas. Ou seja, ela capta, mesmo uma planta C3, faz a captação durante o dia, esquentou demais ao meio-dia, ela murcha a planta, faz fotossíntese à tarde, ela tem defesa, mecanismo de adaptabilidade ao excesso de temperaturas, excesso de luminosidade, ela dosa também para o C3, ela teoricamente não se satura, porque ela consegue fechar estômagos, etc., de uma rapidez muito grande, desde que ela tem um bom volume de raiz, então ela consegue dosar a quantidade de energia que chega e transformá-la à noite. Aí chega à noite, temperaturas altas, ela tem um gasto respiratório. Então o que ela fez de manhã, durante o dia, ela gasta à noite na respiração, sobra pouco na fotossíntese líquida. Aí ela interfere no crescimento do pegamento. Eu sempre falo o seguinte, guardadas as devidas proporções, né? A planta gosta de passar o dia em Cuiabá e a noite na Chapada. É assim que funciona, né? Agora, passar o dia em Cuiabá e a noite em Cuiabá, não aguenta sem ar-condicionado. Quer dizer, se nós tivéssemos todos nós sem ar-condicionado, não estaríamos aqui hoje. Estou cansado, dizer, gastei energia à noite, é o que acontece com a planta. Falando em Bahia, altitudes, amplitude um pouco mais baixa, está certo que tem a temperatura baixa no final. Mas para isso nós monitoramos, nós trabalhamos a época de plantio, para que chegue alguma coisa lá na frente só de ponteiro mesmo, que não dependa de água e não exponha. Por que não planta algodão safrinha lá? Porque ele vai deslocar, a não ser que seja um pivô. O Pedro falou ontem, o problema nosso é o pivô, por causa das temperaturas baixas. Mas como é que nós compensamos a temperatura baixa? Nós já fizemos isso, o Pedro já acompanhando lá. Nós trabalhamos potássio na fase final, para melhorar o turgor da planta, quer dizer, baixar o ponto de congelamento de célula. Então a gente consegue fazer mesmo no pivô com temperaturas baixas, mas não é prática, não é regra, né? Então isso aqui, ó, temperaturas, é o ano que nos espera aí, né? Temperaturas um pouco mais altas durante o dia, espero que não sejam tão altas durante a noite, porque aí realmente não teremos problema, né? Então tem que trabalhar não só água no solo, mas água na planta também, a qualidade dessa água, né? Muito bem. Falando em dossel, falando em folha, a folha é o maior determinante da produção, ponto. É o aparato, é a antena, é a captação de energia. Aqui, ó. Interceptação de luz, assimilação fotossintética, exportação de carbono e fonte de assimilação de nutrientes. É a folha. Então, dano em folha, como foi dito ontem, ácaro, causa problema? Causa, lógico. Diminui a produtividade? Diminui. Por que foi levantado antes que a fossa medideira acaba não causando tanto dano em si, né? Se alguém falar que eu sou a favor dela, eu nego até o último, né? Mas foi uma informação que chegou ontem. A fossa medideira veio dar uma desfolha, porque se tinha um excesso de sombra, ela diminui uma folha aqui, a energia passa a ser captada pela de baixo. Então não é assim, reduziu 20% de folha, no caso da falsa, reduz 20% da produção, não é direto. Cai também, mas cai menos porque eu melhoro a distribuição de energia na planta, que é exatamente isso aqui, né? Quer dizer, eu melhoro a interceptação de luz. Como é que ela penetra aqui? Então eu tenho que adequar a minha planta para que eu tenha, proteger a qualidade dessa fonte. Vocês fazem isso muito bem, estava vendo ontem aí, né? Questão de fitossanidade, para que eu tenha uma melhor captação de energia, né? Então, para essa máxima produtividade, falando em dossel, falando em qualidade de folha, essa questão, a produtividade vai depender disso aqui, ó, da quantidade de energia que chega. Está nublado ou não? Está nublado, não chega, né? Quantidade de energia interceptada. Se tiver alto sombreado, muita folha, muito fechamento, eu não consigo interceptar isso na parte de médio baixo. Quantidade de energia transportada para as partes úteis da planta, dreno. Como é que esse fotossimulado nutriente sai da folha e vai para o fruto? Força do dreno. Metabolismo nas partes úteis da planta, eficiência da fertilização. Então, está aí, ó, né? Quer dizer, a parte de construção, eu trabalhar a folha, ponto. Isso aí é o que define para a gente, se eu considerar que o manejo é potencializar a fotossíntese. Isso para mim é a regra geral, né? Chuva nebulosa, dias perdidos durante o ciclo. Quantos
qual é o ciclo do Mato Grosso? Depende da região, claro, né? Mas o ciclo de 180 dias, em algumas regiões você perde 30, só em tempo nublado. Nosso gente vê isso. Você tem aí um mês morto. Fevereiro foi um mês morto para a gente. Por quê? Porque passou nublado o tempo todo. Como é que eu contorno isso? Custo, né? Vai ficar mais caro. Eu vou ter que jogar mais um mês para frente, pelo menos. Né? Mas isso aqui é rotina para nossos ambientes de produção. Né? Numa dessas eu tenho vários dias perdidos aí, por isso que eu tenho que me preparar para essas possibilidades de ambientes mais nublados. Né? Agora, rapidamente passando, os azuis se manejam em função dessas fases. Né? A planta e os processos envolvidos em cada fase da cultura aqui. Então é o seguinte, olha, qualquer variável que antecipe o retalho, já falei para vocês, pode reduzir a produção da qualidade. Muito bem. Então, se eu pegar o seguinte, semeadura e emergência, estabelecimento da cultura, o que é fundamental para a gente aqui? Para eu atender a necessidade da planta, para que ela me atenda depois. Germinação e emergência arranque inicial. Quer dizer, essa planta tem que sair rápido. Não posso gastar energia com essa planta no solo, seja ela por excesso de água ou falta de água. Né? Quer dizer, ela consumir, quer dizer, no processo de germinação e emergência aqui. Vigor de planta reflete no vigor da cultura. Então isso aí é simples, por exemplo, eu vou tirar o adubo de base. Tudo bem. Você faz análise, tem o fósforo alto lá. Mas aquele Nzinho ali, ó, aquela centelha do N no suco, ele pode te levar a uma melhor emergência, um melhor vigor de plantas. Sobretudo em áreas onde você tem nematóide. Dá um arranque. Jogar contra o seu sócio, né? O disse o Leandro, que está ali. Eu tenho que tirar essa planta rápido ali, tentar fazer ela o máximo, a raiz mais rápido possível. Então eu simplifico o meu operacional, tiro tudo. Bem, o fósforo não vai ter problema naquele exato momento. Mas eu estou prejudicando isso aqui, ó, o vigor da cultura. Então são decisões, não vamos enumerar todas, mas são pontos que a gente acaba tendo que levantar. Não é? Então daqui, ó, plantabilidade, isso aqui é uma cultura bem legal, balanço hormonal, balanço nutricional, né, em função de condições físicas, químicas e biológicas do solo. Né? O TS bem feito para buscar esse vigor, não o vigor da germinação emergente, o vigor da cultura em si. Né? Plantabilidade, manejo do geral, balanço, regulador de crescimento, estabelecendo isso aqui, fitos. Isso foi muito bem dito ontem, nós estamos evitando aquelas fitos iniciais, foi falado isso. De toda vez que eu estou danificando uma folha na fase inicial, eu não estou danificando uma folha só. Indiretamente eu estou danificando a raiz. Tá certo? Estou construindo que o momento de construção de raiz é esse. Depois ela não vai voltar atrás. Deixa eu corrigir a bobagem que esse cara fez. Ela não faz isso. Passou a etapa, vingou, já vamos, segue o bonde. Né? Aí eu vou pagar o preço lá na frente. Foco em raiz. Segundo ponto. Nesse ponto que nós falamos aqui, ó, seminação e emergência, aí daqui para frente até o primeiro botão floral, foco em raiz, definição do potencial produtivo. De 0 a 40 dias, mais ou menos, eu defino o alicerce da planta. A planta define o potencial produtivo. Quantos andares ela vai querer fazer nessa casa? Se você deu condições para que ela tenha um bom volume de raiz, ela pode fazer 26, 30, 30 andares. Não tem condições, ela vai fazer 15, 16, 18. Ela se autoprogramou. Eu posso corrigir, vai ficar caro. Vou ter que corrigir o problema. Quer dizer, não estou fazendo as rotinas no momento correto. Então tudo a gente contorna, mas você tem que pagar um pedágio por isso. Né? O não permite isso, mas fica caro. Né? Então está aqui, ó, foco em raiz. A gente sabe que nesse momento aqui é a formação básica, a prioridade é ela. Qualquer dano aqui é dano diretamente envolvendo o sistema de raiz. Né? Lembrando que a raiz governa a minha parte aérea. Estou aqui minimizando os estresses bióticos e abióticos, fitotoxicidade, por exemplo, de herbicidas, altas temperaturas na fase inicial, excesso ou falta de umidade, uso de bioreguladores. Aqui, ó, comecei a trabalhar com bioreguladores em 95. Era uma prática usada quase que especificamente para HF. Mas eu imaginava o seguinte: o pessoal vai evoluir tanto no manejo que vai ter espaço para ele ser um pouco mais rigoroso nas suas ações. Quer dizer, eu
fico feliz, né, de estar aqui vendo a evolução desse manejo e vendo que nós temos grandes possibilidades de trabalhar a questão um pouco mais fisiológica do que simplesmente o visual da coisa, né? Trabalhar aquele processo que eu não estou enxergando, aquele processo fisiológico que está envolvido, né? O que essa planta está fazendo em determinada fase, como é que eu reverto. Então aqui nós temos vários disso, né? Bioreguladores, nutrientes, manganês, cobalto. Cobalto é o não, nutricionalmente nada, mas fisiologicamente tem importância. Certo? Ele é um inibidor do etileno, ele retarda a ação de etileno. Então se eu tenho fito, eu tenho que dar um lexotan para ela, eu tenho que dar um camomila para essa planta. Deu a fito, diminuiu a fotossíntese, eu tenho que corrigir. Como é que eu tiro o estresse? Né? Então algumas possibilidades. Está aqui exemplo de um refúgio no NatuS com e sem herbicida. Vocês já sabem isso, já viram isso, não é mais do que eu, né? Foco em raiz de novo, continuando aqui. Estresse abiótico, compactação do solo, limitação, restrição do volume de raiz, redução de oxigênio no sistema, aumenta a taxa de etileno. Restrição da parte aérea. Dá para corrigir? Claro, você tem ações para isso aí, né? Compactação, nós estamos aqui, né? Uma área mexida, bem trabalhada, e uma área com problema, né? Fazer um arranque inicial, fica muito mais fácil trabalhar com uma cultura dessa do que essa outra aqui. Ainda, estresse biótico, isso vai ser falado, mas está aí o problema de nematóide, o problema seríssimo, não é? Quando eu restringo o meu volume de raiz, eu confino as raízes para o nematóide. Eu diminuo a área de exploração, aumenta e a raiz está encurralada para o nematóide. Esse que é a palavra, né? Vamos em frente aqui, isso vai ser conversado com vocês logo mais, não é? Mas hoje nós temos que falar muito disso. Manejo integrado, não tem como, não tem um tiro certo, não tem aquela bala de prata, não é? Controle genético, estão aí as variedades, cada vez mais surgindo essas possibilidades no controle genético, controle biológico, químico, manejo cultural e manejo nutricional. Trabalhar esse manejo de uma forma diferenciada, não só visando a questão de extração da planta, mas como também de sobrevivência e convivência com pragas de solo, doenças de solo e parasitas de solo, né? Muito bem. Na fase seguinte aqui, pegando a retenção de estruturas, né? Fixação de botões, aborto, é o que nós estamos trabalhando, devemos minimizá-los, né? Botões florais e maçãs novas. Como é que ocorre isso aqui? Nós já falamos, o controle hormonal, etileno e ácido abscísico, aqui desencadeia o processo, ligado extremamente ao equilíbrio vegetativo e reprodutivo, e bioreguladores também como um fator de ação. Ali a camada de abscisão só vai ocorrer se eu desencadear, puxar um gatilho do etileno, senão a gente consegue sobreviver com isso, né? Falamos nisso também, penetração de luz do céu, manejo nutricional, sobretudo nitrogênio, excesso de N, excesso de massa, autossombreamento, queda, né? Regulador de crescimento, equilibrando isso com o manejo nutricional. Por que o regulador é usado? Ele é usado, na verdade, ele é adotado para poder trabalhar no céu da planta. Os trabalhos antigos dizem o seguinte: sem regulador de crescimento você não consegue trabalhar com mais de 70 kg de N por hectare. Quer dizer, tira o regulador, não tem mais. Eu não consigo botar 100 kg de N. Nós sabemos que a demanda é maior, mas se eu colocar 100 kg, eu vou ter um eucalipto. Vai vigorar, vai vegetar demais, eu não consigo colher, vou desequilibrar o vegetativo. Então o regulador ele potencializa, ele possibilita eu trabalhar com doses altas, sobretudo de nitrogênio, sem que isso interfira no meu volume vegetativo, no crescimento vegetativo. A arquitetura de planta, rapidamente nisso, né? Equilíbrio nutricional, nitrogênio, regulador de crescimento, alguns critérios a gente tem que ter considerado. Foi pedido para a gente que fizesse alguma coisa disso, né? O regulador de crescimento é sempre uma discussão. Trabalhar essa planta em termos de dossel com IAF de 3 a 3,5. Como é que eu faço isso? Vou lá medir isso aí toda vez? Não. Quer dizer, eu tenho isso aqui ajustado a partir de uma evidência fenológica, né? Por volta aqui dos 70 dias, essas folhas do terço médio estão se tocando e não se sobrepondo. Se estivesse passando nisso, eu estou com IAF acima disso e não tem penetração de luz no céu. Claro. Né? Isso complicou. Praticamente isso aqui criou para a gente a tal da camada parasita lá embaixo. A planta tem um gasto energético para segurar uma folha que não está trabalhando.
e abordando frutos. Então está aqui, ó, irradiância, desculpa, isso aqui não vou mostrar, não. Mas está aqui, uma planta sombreada nos leva a isso aqui, ó, a uma fotossíntese, uma redução na fotossíntese líquida. Então tem uma camada produtiva, aquele AF acima de 3,5, e uma camada de folhas, de ramos parasitas aqui, ó, que estão consumindo e não estão improdutivos. Não estão sendo atingidos pela radiação. Está sendo mantido um gasto energético que acaba não virando nada. Então eu tenho que trabalhar aqui do céu na faixa de 3, 3,5. Qual que é a planta ideal? Eu falo o seguinte, olha, a planta ideal é trabalhar arquitetura, ramos frutíferos curtos, com pontos de frutificação próximos à árvore principal. Essa seria a minha planta ideal. Não é? Com altura final em função do espaçamento. Isso aqui, gente, não é... Isso aqui não caiu de moda, sabe? É espaçamento de 1,5. Não caiu de moda. Isso aí não é bobagem. Quem falou assim que tem que ser 1,5? Então, alguém lá na ressalva, sentado embaixo do flamboyant, lá, falou, pô, acho que 1,5 de espaçamento é uma boa altura de plantas. Você acha que foi assim, Paulinho? Não pode, né? Quer dizer, espaçamento vezes 1,5 significaria F3,5 para qualquer espaçamento. Certo? Para qualquer espaçamento. Então, vamos lá. Buscando esse equilíbrio, estratégia nossa agronômica, manipular, regulador de crescimento, para a gente encerrar, o tempo explodido, né? Para a gente encerrar isso aqui é o seguinte, falando um pouquinho de regulador de crescimento. Para que serve o regulador? Estratégia agronômica para manipular a altura e a arquitetura da planta. Esse é o ponto. Não é só medir quanto a taxa de crescimento diário está crescendo. Quer dizer, qual é a interferência dele na arquitetura dela? E contribuir para a produtividade e preservação da qualidade. Então é o seguinte, regulador, ele é inibidor da síntese do ácido gibberélico, etc., se vocês já sabem, né? Existe uma inconsistência de resultados, pequenas diferenças de manejo, variedade e ambiente alteram significativamente a resposta da cultura. A gente sabe disso, qualquer cultura que você vai rodar, mesmo com o seu vizinho, qualquer talhão, você fala de nutrição, fala disso, fala aquilo, a conversa acaba caindo aonde? No regulador de crescimento, na dose, no time, etc. Né? Então veja, então aí eu fiz o seguinte, temos aqui o monitoramento, vocês já conhecem disso, trabalhar a taxa de crescimento, isso é trabalhar vegetativo. Quando eu falo, está crescendo 1 centímetro por dia, eu estou trabalhando vegetativo. Agora, quando eu falo o seguinte, que o número de nós na planta, ele está aqui com 7, 8, 9, eu estou tendo uma informação do reprodutivo. Se não vou chegar com uma planta, se eu trabalhar só taxa de crescimento, 1 centímetro por dia, eu vou ter uma planta com uma altura maravilhosa. Chegou naquilo, planejamento, na que ficasse 1,30 e ficou. Isso é vegetativo. E o produtivo? Bom, isso não sei, isso é outro papo. É para chegar no 1,5. Certo? Com o reprodutivo, eu só consigo fazer isso na hora que eu trabalho no número de flores acima da primeira flor, no de ramo acima da flor. Então eu tenho a visão das duas coisas. O vegetativo está bom, está subindo a flor, não está, segura o reprodutivo, está desequilibrando, o vegetativo está desequilibrando, segura o vegetativo, acelera o reprodutivo, nitrogênio, regulador, etc. E vamos levando isso até a fase final. Então veja, isso aqui você já conhece, o produto, você tem etapa, base, doses em função de um monte de variáveis, e aqui que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores. Próximo ao B1, eu defino a arquitetura da planta, aplicação de regulador, até o B1, e algumas variedades podem ser até antes dele, antes do B1. Essas aplicações iniciais têm uma ação muito forte em cima da arquitetura. Após o B1, quando eu entro na sigmóide, em taxa de crescimento alta, ele interfere na altura da planta. Eu não consigo mais considerar essa planta e compactar essa planta de uma maneira que eu mexa na arquitetura. Então são 2 pontos. Se eu quiser fazer arquitetura, eu tenho que trabalhar cedo. A altura é só depois. Para a altura, eu tenho informação, eu tenho a taxa de crescimento. Agora, para a arquitetura, até B1 a gente não tem históricos, tem informações, que são essas de cima aqui. Qual é a variedade? Uma variedade crescedora, ambiente fértil, tal. Vamos segurar essa planta e condicionar ela à altura. Muito bem. E quando nós falamos de... Desculpa. Volta aqui. Momento de aplicação em dose. Dose é o seguinte, ó. Essa situação, por exemplo, o grande drama nosso é fazer a aplicação no B1 e definir essa dose. Putz, eu vou botar uma dose se travar esse algodão. Essa dose é muito alta, pode travar e depois não destrava mais.
Como é que eu manejo isso? Nos últimos trabalhos, eu tenho visto o seguinte, eu já vim conduzindo e fazendo. Toda vez que você faz a aplicação de regulador próxima da outra, até 7 dias, no intervalo de 5 a 6 dias, as doses se acumulam, as doses se somam. Então, se eu botar 200 ml, isso aqui vai dar problema. Então, eu vou o seguinte, eu boto 100 e tenho 4, 5 dias para ver se eu refaço ou não. A planta vai mostrar isso para você. Eu fiz 100 não resolveu, vou botar mais uns 50, ou mais 100, ou mais 150. Para eu trabalhar a arquitetura dela. Algumas variedades são mais responsivas, outras menos. Aí eu trabalho dose. Mas a hora que eu tenho que eu quero acumular essa dose, eu tenho medo, uma forma de se resguardar exatamente, quebrar essa dose, mas fazendo um intervalo. E regulador de crescimento não é para estar na carona não, hein? Você fez o regulador hoje? Não, não fiz. Quando é que vai entrar? Posso entrar? Na semana que vem. Não interessa, tem que entrar amanhã. Ele é tão importante quanto qualquer outro insumo. Quer dizer, mas eu fiz a fungicida agora. Tudo bem, tá. Então hoje você faz a de regulador, que é tão importante quanto o teu fungicida. Ele não é para entrar em carona com ninguém, não. Muito pelo contrário, nas condições de ambiente que nós temos. Retenção de estruturas, rapidamente. Isso aqui é um ano que a gente pode ter problemas de temperaturas mais elevadas, como nós falamos, né? Aqui, ó, temperaturas altas, chuva na abertura, ruptura, falha de germinação. Então isso aí pode dar problema, é um ano que está tendencioso a isso. Fertilização desses grãos de pólen polínico, cálcio e boro tem um papel importante, assim como os bioreguladores podem entrar e fazer a diferença aí, né? Enchimento de maçã. Esse aqui foi um ano que foi quem responde muito aqui a questão da temperatura, mais ou menos tivemos problemas aqui do enchimento em algumas áreas, né? Esse ano aqui, possivelmente com temperaturas mais altas. Saber se a temperatura alta não vai estar ligada à falta de água, que aí complica também com questão de qualidade. Mas enchimento, alguns produtos podem ter a sua viabilidade, né? Para trabalhar essa questão de viabilizar o fornecimento de demanda, manejo nutricional hormonal, balanço fisiológico de nitrogênio, potássio, boro, zinco. Eu estou para dizer para vocês o seguinte, depois de anos a gente vai discutir isso. Mas num ano onde eu tenho temperaturas elevadas, eu tenho problema de retenção de potássio da fotossintética, para mim isso é um potássio. Quer dizer, 19, 18, 19. Vamos pensar um pouquinho disso aí, eu acho que vai ser bem discutido no final da tarde. Né? Então, pessoal, é o seguinte, voltamos ao equilíbrio, né? Planta do é uma planta de sol, transformador primário de energia, fotossíntese, a eficiência determinando a produtividade, a conversão de energia fitomassopal e semente, aqui nos interessa, e o nosso foco é o equilíbrio das coisas. O olho no vegetativo e reprodutivo através de um bom manejo estratégico. Pessoal, era isso. Estouramos um pouco, obrigado pela atenção. Agora acho que o Leonardo vai estar conduzindo, né? Mas agradeço a presença de todos e muito obrigado. Obrigado, Ederaldo. Já convido o Ederaldo para ficar aqui à frente. Pode subir lá, Ederaldo, nós vamos colocar a cadeira. E convido o Leonardo também da WL Cotton. Leonardo vai moderar o debate aqui para a gente e vai falar um pouquinho, explicar um pouquinho as altas produtividades lá que você está tendo em primavera, né? Eu só queria, podem subir ali, eu só quero deixar um recado aqui. Uma Outlander com a placa OZR 4010, eu acho que é da cor branca, de Luiz Eduardo Magalhães, está estacionado à frente ali. Eu só pediria para que você, quem for o proprietário do veículo, deixe a chave na recepção, que os manobristas estacionam ali, tá bom? Obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado, Scarlett e Leandro, pelo convite, pela satisfação aqui. Bom, o potencial do algodão não está evidente, parece ser crescente. Estamos diante de uma super safra, uma safra excelente aí, dentro da realidade de cada um e em função do sistema de produção adotado. A questão que o professor deixou bem claro, né? Mais uma vez, o que a Fundação vem falando em outros eventos, da dificuldade de se definir alguma coisa isoladamente, né? O professor explanou muito bem aqui, falando do contexto, né? Todo o manejo, não dá para falar fisiologia sem saber do sistema de produção que está sendo adotado, essa safra, segunda safra.
e por aí vai, né? A interação entre as coisas. Eu queria fazer uma pergunta aqui para começar o debate para o professor, o seguinte: hipoteticamente, um algodão de 500 arrobas, pensando numa população de 78 mil plantas, 7 plantas por metro, espaçamento de 90 centímetros, né? Isso dá uma variedade que entregue 4,75 gramas, isso daria 20 capulhos por planta, ou variedades de 4 gramas, 24. Por que a gente não tem conseguido isso com maior frequência e depende apenas de um ano excelente para talvez atingir essas produtividades em parte da área, de áreas, né? Bom, claro que quando você tem um ambiente favorável, o ambiente é propício a ele, ao algodão, normalmente são os anos mais secos, né? Com chuvas em momentos importantes da cultura, em fases importantes da cultura, isso tudo fica muito mais facilitado. A questão nossa, no fundo, é manejo. A gente acaba tendo dificuldade em estabelecer isso. Quer dizer, para eu trabalhar, quando eu trabalho no número de plantas, tem também um ponto de frutificação. Aí eu começo a trabalhar com pontos, não só 3, o 4 também. Local tempo. Eu não consigo, se eu partir do princípio que eu tenho 4 dias por intervalo de temperatura, esse ciclo ficaria numa população mais baixa, ficaria muito longo. A gente tem que trabalhar estruturas nos ramos reprodutivos. Então, aí fica, por exemplo, a questão toda é que é a instabilidade. Se nós tivéssemos, que é o caso da Austrália, eu tenho luz uniforme, eu sei que vou ter. A radiação está disponível, time. O que me falta? Água. Aí eu ponho a água a hora que eu quero, a hora que eu preciso. Aí eu consigo. O problema nosso é o seguinte, não é o excesso de falta de água e falta de luminosidade. O problema nosso é o excesso de chuva. Em qualquer ambiente. Quer dizer, se eu tenho chuva, eu tenho baixa luminosidade. E a temperatura cai. As coisas estão ligadas. Eu não consigo trabalhar com os eventos separados. Então, por isso que é difícil, o potencial passa a ser teórico, na verdade. Porque eu não tenho controle de todas as variáveis. É a história, né? Isso aqui é água. Tirou água, mas tira a temperatura e tira a luz. Ô, São Pedro, manda sol para nós. Ele manda sol, vai tirar água. Zé, eu não consigo trabalhar com todas elas integradas. Por isso que eu falo para vocês o seguinte, nós somos mestres, né? Tem que ser condecorado para produzir essas produtividades de algodão de sequia nas condições do Brasil. É porque muitas vezes parece um contrassenso, né? Tentar reduzir espaçamento e aumentar o número de planta para fazer a cultura fechar antes, para evitar a macro-competição, ter uma menor evaporação, e daí você fecha a cultura muito cedo e ela fica sombreada muito tempo, né? Esse negócio fecha. Hoje não tem mais esse problema de fechar por macro-competição. Não podemos sacrificar isso. Para mim é mais importante o aproveitamento da energia. E hoje nós temos ferramentas para trabalhar isso. Antigamente era o rolo lá, os rafos dirigidos, as pessoas que trabalhavam. Hoje eu tenho produtos, tem tecnologia para isso aqui. Quer dizer, então a gente está muito enraizado de que a cultura tem que fechar para abafar o mato. Mas então, plantinha de algodão, você vai crescer para abafar o mato, não se auto-abafar, viu? Tá, né? Tá certo? Ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, um estado será sombreado, será complicado. Só fazer um alerta. Pessoal, é o seguinte, eu não vou ficar nessa defesa de tese aqui, né? Tem a participação de vocês também. Eu acho que a ideia é que todos participem, né? E tragam as informações aqui, né? Assim, eu puxei um outro gancho que foi falado, que seria fundamental, importantíssimo demais a participação de todos aí, né? O pessoal está... Vamos passar a bola aí. O Jonas, ele está se coçando lá para falar. É aquilo que nós falamos no início, né? As perguntas é que vão enriquecer aí o debate. Everaldo, você falou um momento aí sobre a adubação em linha, né? Aquele N. Como é que você vê? A gente está hoje no Mato Grosso em torno de 70%, 80% em segunda safra, né? Com a soja, basicamente. Se eu tenho um ambiente enriquecido com a soja que eu acabei de colher, né? Pelas folhas que caíram, pelos talos, pelas raízes, né? A soja tem uma relação semi-baixa. Acredito que esse nitrogênio esteja disponível
rapidamente ali. Será que eu preciso ter essa adubação ali? Será que ela vai me fazer alguma diferença nesse ambiente enriquecido? Salientando a importância na segunda safra, da rapidez. Lá você falou a questão lá do menor, coisas que não tem custo, né? Como a época de plantio. Quem queira ou quer não, quem está nas grandes áreas, né? Você plantar com uma DB, por exemplo, você tem um ganho, né? Então ganhar 1, 2 dias de plantio, né? Como é que você enxerga isso? Mais para entender, a gente tem feito isso, não é que não esteja sendo feita adubação, está sendo feita adubação com um produto com tipo MAP e assemelhados, aí jogando faixa de 12, 15 até 20 kg de N. Só que está sendo feito a lanço para ganhar agilidade do plantio. Você acredita que faz falta esse nitrogênio? No algodão safra, acho que já é outra coisa. Tem normalmente uma palhada de granilha, né, de bilhete, braquiária ou outra, né? Tem sido feita outras experiências até com leguminosa. Você me desse o que você acha disso? Eu acho que você tem razão, sim. Na verdade, quando você considera o algodão seco da safra, aí você tem um aporte de N que está vindo, em relação baixa de CN da soja. Mas, por exemplo, depende muito da situação em si, né? Quer dizer, das condições. O que a gente parte é que, de um modo geral, você tem a questão de nematóide no processo. Quer dizer, também é um agravante. Quer dizer, então, é um auxílio a mais para que você possa tirar essa planta o mais rápido possível. Mas em condições, solos favoráveis, bons, férteis, quer dizer, sem grandes problemas biológicos, na verdade não seria tão problemático mesmo. Mas o safra é discutível. Me preocupa muito a questão, sobretudo, do nematóide no solo. Quer dizer, para tirar essa planta o mais rápido possível, quer dizer, dar um pouco mais de gás nela, em condições muito confortáveis para ela, quando eu tenho um pouco mais de excesso de água. Mas assim, solos férteis, solos viáveis, realmente não seria prioritário isso aí. Concordo com você. Eu vou pedir licença para dar um palpite aí, não é uma pergunta, mas uma observação. Eu acho que essa sua pergunta foi bastante interessante e oportuna. É o seguinte: tem uns trabalhos muito recentes mesmo, mostrando que o nitrogênio, principalmente quando aplicado junto com fósforo, isso que eu estou falando tudo para nível, tá? Então vocês deem assim um desconto, mas é uma informação nova, eu acho que é importante passar para vocês, porque é um negócio assim bem discutido, né? O que acontece, e até já fizemos aqui, para milho, por exemplo, quando você coloca nitrogênio, principalmente na forma de amônia, ele manda uma mensagem para a planta e isso acaba expressando alguns genes que melhora a ramificação radicular. E nós temos um resultado com o milho que, quando eu coloco nitrogênio a 15 centímetros, aprofunda um pouco o sistema radicular. Você forma, vamos dizer, um pelotinho de raiz. Então, o que a Beirá está falando, se conjugar isso com o nematóide, é fundamental. Porque o que o nematóide vai pegar essa raizinha, você induz, você veja bem, isso depende de ser demonstrado no campo. Para milho acontece no campo, não se manifesta em produtividade. É bem a situação que a gente está. Mas eu acho que é uma coisa para a gente pensar, principalmente juntando com o nematóide. Se você tiver uma melhor ramificação radicular naquele momento, uma planta pequena para dar um arranque, eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar. Tá? Eu acho que tem que avaliar realmente do milho para o algodão. Se nós, conhecendo a planta, fisiologicamente, a estrutura da planta, que é o algodão, é possível que a resposta seja maior. Porque o milho é determinado, né? Quer dizer, numa cultura de algodão de ciclo indeterminado, ela consegue, possivelmente, isso é hipótese, mas assim, eu esperaria uma resposta interessante no caso do algodão, por conta do ciclo indeterminado dela. Porque o milho define, não aumenta em produtividade, porque ele define a raiz dele e não volta a fazer mais. O algodão ele é estimulado, ele tem picos durante o ciclo de indução de raízes. Quando a gente faz um N na folha, você fala, pô, esse troço não funciona. Não funciona nutricionalmente falando. Mas fisiologicamente ele é um indutor de emissão de radicélulas, por exemplo, em pleno florescimento. Isso aí leva
dá um diferencial na planta em função do movimento de nutrientes que estão no solo. Mas é um indutor, é um gatilho. Então, é possível, mas de um modo geral, se a gente imaginar que é difícil você falar, não tenho nematóide, dizer, nas minhas áreas, eu estou livre deles, existe, claro, mas eu acho que na grande maioria seria uma alternativa interessante. Pedi para levantar por causa da filmagem, mas eu entendo, eu acho interessante, só que a gente tem observado muitos trabalhos feitos no ambiente verão que tem se trazer. Eu acho que falta pesquisar mais, né? Então há um desafio aí para a nossa instituição Fundação Mato Grosso para trabalhar isso, porque o ganho operacional é bastante interessante. Todo mundo que está aqui, que trabalha lá na ponta, sabe que esse ganho é importante. É 100, 120 quilos, 125, 150, não parece tão oneroso no trabalho, mas a partir do momento que você pode escolher por uma plantadeira de maior eficiência de trabalho, então a gente precisa ter realmente clareza e consistência que eu estou tendo ganho. Se eu tiver ganho, eu vou avaliar esse ganho, avaliar quanto que eu estou ganhando e vou me estruturar para fazer aquilo. Se eu não tiver ganho, eu vou preferir fazer o mais fácil, né? Nós estamos numa luta, o pessoal da área técnica está sempre numa luta lá com o operacional, né? Uma queda de braço lá, e a gente tem que achar o equilíbrio, né? Então, ver onde se ganha mais com o negócio. Assim, quando a gente imagina uma situação de verão, as coisas funcionam no jeito. Na situação de safrinha, eu acho que tem algumas diferenças. E essa questão do nematóide. Então, acho que a gente tem que ir lá fazer e medir se realmente isso, nesse ambiente que está enriquecido com nitrogênio que a soja deixou, se esse fato aí se realmente estabelece que a planta tem um desenvolvimento melhor. Se tem um desenvolvimento melhor, produz resultado, aí o produtor vai fazer conta e fala, não, vou encostar DB, vou plantar com as que tem caixa de adubo, vou fazer esse sacrifício porque eu estou ganhando mais do que pegar uma DB e ganhar 2 dias de plantio. Só fazer dizer, isso que o Cid colocou é fantástico, né? Vem muito de cima daquilo, informação e conhecimento, aquilo que eu falei na fase inicial. O Cid trouxe para a gente uma informação bacana, variável, verdade, excelente. Agora, vamos processar essa informação. Serve para todo mundo? Talvez sirva nas condições, já verificou, não tem nematóide. Eu não posso chegar e falar, o Cid falou que você não precisa fazer por causa da soja. Então, se você tiver nematóide, tem que fazer assim. Entendeu? Então, por exemplo, uma informação que chega, você tem o conhecimento de chegar para legal uma informação do Cid, serve para mim ou não serve para mim. Esse é o mote da minha discussão, logo na fase inicial. Essa discussão é muito boa. Já para o pessoal da pesquisa de soja da Fundação, fica a tarefa em Sapezal fazer esse trabalho. Só vou complementar uma informação que não é soja algodão safrinha, no sistema soja milho safrinha, ou seja, milho safrinha após soja, verão. Nós temos 3 trabalhos, o mesmo trabalho feito por 5 anos, em Ronópolis foi feito 3 anos em Dessolândia e 5 anos em Sapezal. Então não é algodão na segunda safra, mas é milho. Nós não encontramos diferença por 5 anos, esse trabalho foi feito junto com a IAC, a Ibson, né? Em 5 anos, em 2 locais, 3 anos em um local, não houve diferença quanto à aplicação de nitrogênio no sulco ou em superfície, no milho. Mas houve diferença ao atraso, ou seja, se for pegar os dados do milho, né, nós podemos até fazer em superfície, né, a adubação nitrogenada é arranque inicial. Você não pode atrasar, porque se atrasou, você perdeu o potencial. A adubação nitrogenada no milho no início, mesmo em superfície, ela está tendo o mesmo efeito do que no sulco. O mais grave aí é atrasar. Então, às vezes, porque se for transportar para o algodão, agora o algodão talvez seria até mais responsivo, talvez o modo não há muita diferença, porém não posso atrasar. Quando eu faço adubação sem adubo na linha, eu não posso atrasar a minha primeira cobertura nitrogenada. O arranque inicial. No milho nós temos dados comprovados. O IN no início do milho, mesmo após soja, é fundamental. Isso na questão safra, assim, na Bahia, a gente acaba recomendando esse tipo de coisa. Às vezes ele tem que tira da linha, mas faz a primeira aplicação, a cobertura
Quer dizer, plantou, semeou, está nascendo, já faz a primeira dinheiro rapidinho, já 10, 15 dias. Quer dizer, é safra, algodão safra. Bom dia, Vitor Vargas, SLC Agrícola. Mais ou menos na linha do que o Ciro e o Cid comentaram, nós fizemos também alguns experimentos na SLC, na nossa área de pesquisa, e a gente vê que para milho o nitrogênio na base ele é importante, mas independente do momento que se aplica, da forma como se aplica, ele acaba tendo resposta. Então não pode realmente atrasar. Se quer colocar nitrogênio na base, pode fazer uma cobertura inicial depois do plantio, que isso acaba respondendo. Para algodão especificamente, a gente teve um exemplo, claro que a gente vai ter que elucidar um pouco melhor com relação à pesquisa, mas em uma das fazendas nesse ano, nós acabamos plantando com MAP na base e foi visível essa questão de formação de raiz. Inclusive era uma área com problema de percevejo de castanho, e a gente atribuiu a essa aplicação de nitrogênio na base junto com fósforo, era a MAP a fonte, né? Um dos motivos para que a lavoura escapasse melhor. Mas isso era só para complementar a minha pergunta, na verdade, ao que a Begato, com relação a esses problemas que a gente tem visto de compactação do solo nessas áreas, principalmente soja, algodão, safrinha. Qual que é esse impacto da compactação com relação aos estresses fisiológicos? Dá para mensurar isso? A gente já tem um número com relação a isso? Deixa eu só voltar um pouquinho com relação ainda na questão do nitrogênio na base. No caso do algodão, do milho, como vocês já fizeram isso, o algodão é o seguinte, dizer, entendendo a planta, como ela funciona. Por que o crescimento inicial da parte aérea do algodão é lento? Por que ele é baixo? Porque o foco é raiz. Mas não é essa a questão. Ele é lento porque a área foliar é baixa, é pequena. Então ele tem pouca área foliar para fazer fotossíntese, para direcionar isso para a raiz. Então quando eu dou um arranque inicial, eu aumento a área do folho, eu acelero o processo de ramificação de raízes. Então esse seria um dos pontos também, né? Se eu tiver o aporte da soja, e tiver um N que eu consiga fazer isso sem esquecer do regulador de crescimento depois, evidentemente, senão eu tiro no pé, mas seria uma possibilidade. A questão toda é o seguinte, a questão da compactação. Números, eu não teria esse número para você agora, mas assim, o que a gente percebe nitidamente, já tem avançado, avaliado isso ao longo do tempo, o algodão ele ressente-se demais pela baixa oxigenação do solo. Quer dizer, ele é uma planta extremamente sensível, pelas próprias condições. Então, essa falta de oxigênio no solo, isso aí, o problema do algodão é que ele é uma planta perene que prioriza a si. Certo? E eu não tenho condições de manipular esse ambiente, sobretudo no florescimento. Quer dizer, um algodão que tem uma boa raiz, bem formado, com uma oxigenação adequada, ele consegue passar por estresses. Então a gente tem informações de abortamentos altos, claro, isso existe. De quanto que aborta uma planta com excesso, ou com raiz superficial, em virtude do excesso de oxigênio. Qual é o número de aborto? Agora, lógico que ele é corrigível, por exemplo. Às vezes você fala o seguinte, por exemplo, surgiu aqui, o ácaro branco não diminuiu a produção. Em termos, né? Exato, ele você refaz, aumenta o ciclo. Quer dizer, isso vale para o adensado também. Se você tem um adensamento, mas eu consigo fazer uma hidroponia nele, nutricionalmente falando, eu vou produzindo. Então eu acabo passando problema. O meu diferencial passa a ser eficiência e custo. Agora, em condições de conforto da planta, aquele conforto técnico, eu teria uma planta mais eficiente com custo mais baixo, principalmente com os demais inputs necessários na cultura aí. Bom dia, é o Pedro Brunhana. Em relação à luminosidade, aproveitamento de luz, que tem se comentado, né, que é um ponto importante para o desempenho das cultivares. Eu acho que nós estamos jogando muita responsabilidade
no manejo de crescimento, no uso de regulador e às vezes, dependendo da condição de clima, a gente erra, né? Aí depois que a gente vai ver, você errou no regulador, né? Agora já foi, vamos tentar acertar o ano que vem. Será que as empresas de melhoramento não deviam gastar um pouquinho mais de energia procurando arquiteturas mais eficientes, para a gente depender menos desse erro no regulador, no manejo de crescimento das culturas? Bom, tem o pessoal das empresas aí, né? Poderiam trazer uma contribuição para a gente. Mas, Pedro, assim, por exemplo, a questão nossa, quer dizer, que dependemos rigorosamente das condições climáticas. Nós não podemos ter uma planta assim, de ciclo mais determinado. Quer dizer, aquela uma que entra em canal se ela tem um estresse um pouco mais sério. Eu não posso ter isso. Quer dizer, essa planta, o algodão, ele só sobrevive nas condições nossas porque ele consegue se reformar, ele se reinventa depois dos estresses. Então, por exemplo, o algodão não se determinado para o algodão Brasil, condições nossas. Eu lembro disso porque eu trabalhei, participei no IAC, todos os projetos, fora as variedades da área do Estado de São Paulo e Paraná, quer dizer, variedade de ciclo determinado, perdia. Outra coisa, arquitetura, cluster, planta cluster, aí sim. Só que o cluster, eu acho que o pessoal que está aí pode falar melhor, ela é suscetível, ela é excessiva, né? Então você não consegue manter, e ela é muito variável com o ambiente. Não tem aquele gene que fala, assim, ó, vai ser um cachinho de uva. Então tem a dificuldade, mas vale trabalhar as empresas também. Folha ocra seria uma possibilidade para melhorar a luminosidade? Esse trabalho eu já fiz 3, 4, 5 anos lá atrás. O que nós observamos? Funciona na Austrália, que tem luminosidade. O problema dela eu coloquei ali a folha, é um determinante de radiação, de produtividade. Ela tem que ter área foliar para captar energia. Quer dizer, as folhas ocras comparadas, não as recentes, mas as mais antigas, comparadas com a folha normal, com as condições nossas, tem um potencial de produtividade de 20% mais baixo. Melhora a eficiência de aplicação de defensivo? Melhora. Melhora a penetração meteorológica? Melhora, mas o índice de área foliar fica baixo. Quer dizer, ela perde por assimilação fotossintética. Não sei se os recentes estão por aí. Mas, por exemplo, é complexa a situação. Se o pessoal puder colaborar nos projetos de melhoramento. Só para contribuir, geralmente nessas áreas que se erra, em algum lugar da área acerta. Olhando aonde que é que você acertou, tem um arranjo espacial melhor, tem uma população adequada. Então não é só o regulador, é o regulador mais a população de plantas, o arranjo espacial. Porque muito se fala, tem que acertar a primeira, não pode errar, mas se você tem uma população mais desenhada, ajustada, vai ser mais difícil de errar essa dose de regulador. É o que eu tenho percebido nas nossas áreas, e uma das estratégias foi isso, trabalhar a diminuição de sementes por metro no plantio, e a produtividade está vindo junto. Então a gente não consegue separar e isolar os fatores, né? Porque quando faz uma programação para a safra seguinte, você implementa várias ações ao mesmo tempo. Como a gente não é empresa de pesquisa, é produtor, então você não consegue separar isso. Mas uma das coisas, no nosso caso, que a produtividade está vindo junto, é diminuir planta. E economiza no ROD. Bom dia. Paulo Berto, Universidade Federal de Viçosa. Professor Ederaldo, o senhor disse agora há pouco que um ano possível é o ninho, né? Um ano bom para potássio. Mas qual a sua opinião hoje, não levando em consideração operacional, a aplicação de 180 a 200 pontos de potássio, todo balanço no plantio, após o plantio, ou parcelar esse potássio em 2 ou 3, em função da grande importância que ele tem na deposição de celulose na segunda camada da fibra.
pensando em relação a essa possível vinda do El Niño na próxima safra? Paulo, se você tiver níveis altos, né, de potássio, de fósforo, vamos lá, essas aplicações únicas, talvez você possa não sentir grandes diferenças. Quando você trabalha no nível limite de extração e exportação, de reposição para a safra, aí eu parcelaria sem sombra de dúvida. Quer dizer, numa situação onde eu tenho os níveis nos limites, é uma analogia que eu faço sempre quando a gente roda as fazendas. Quer dizer, isso aí é uma questão do ideal e do possível, da questão operacional também. Se eu tenho níveis altos, está tudo certo, você não vai perceber. Se eu não tenho problema com essa CCL, principalmente nesses anos onde eu preciso manter essa planta, trabalhar a água na planta, manter essa planta com turgor, com atividade fotossintética intensa, sobretudo por causa das altas temperaturas. Então eu sempre brinco o seguinte, rodando as fazendas, eu falo, olha, essas aplicações a lanço inicial que você joga tudo, é mais ou menos como você chegar e falar, olha, para facilitar o operacional da unidade aqui da propriedade, nós vamos fornecer um aumento, o almoço para vocês só de segunda-feira. Você já come uma semana inteira, hein? Vai lá, segunda-feira come, o ciclo semanal todo. Aí na próxima segunda você enche o balde de novo. É mais ou menos isso que acontece quando você tem um limite inferior, quer dizer, os limites nutricionais baixos. Eu faria esse parcelamento muito mais na questão, uma visão muito mais fisiológica do que nutricional. Quer dizer, vai acrescentar a gestão de custo, mas fisiologicamente eu teria essa planta mais eficiente. Desde que eu tenha água no solo, né? Senhor Geraldo, é rápido. Só para contribuir na primeira pergunta que foi colocada em relação ao nitrogênio. Eu acho que a demanda da planta, na nossa situação safrinha, ela é muito maior em relação ao oxigênio, em relação a nitrogênio. Então, eu tenho que resolver o problema primeiro é do oxigênio. Porque o que está impedindo a formação de raiz não é a falta de nitrogênio na minha visão, talvez seja oxigênio, oxigenação. E como ele é um nutriente macro dos grandes, 42% da necessidade da planta é oxigênio, então eu acho que ela ganha nesse aspecto. O segundo aspecto é o seguinte, em relação ao nitrogênio, que há essa competição da fotossíntese com a redução do nitrogênio, a queda, o aborto excessivo pode estar sendo causado pelas aplicações de nitrogênio em cobertura e quais essas doses que poderiam ser feitas, uma vez que eu estou trabalhando com 200 kg de N. Então eu estou botando 20 kg na base. Na primeira cobertura, talvez aí mais uns 80 kg. Depois lá para 60 dias, na hora que a planta demanda nitrogênio, mas ao mesmo tempo ela demanda fazer fotoassimilado, carboidrato, essa competição, como é que fica? Será que não era melhor então jogar tudo antes desse nitrogênio aí, uns 40, 45 dias, ou não? Vamos lá, um questionamento. E essa preocupação nossa. Já que demanda muito nitrogênio, eu estou jogando lá e competindo com a fotossíntese. Teria um número para que a gente pudesse aplicar esse nitrogênio um pouco mais cedo ou não? Um número de quantos pontos de N você fala? Não. Esse número que você fala com relação à quantidade de nitrogênio ou fase da planta? Na fase da planta, que ela demanda muito nitrogênio, que está ali naquela fase dos 50, 60 dias, eu entro com a cobertura final nitrogenada. E ali geralmente está entrando 80 quilos, muitas vezes, de N nesse momento. E a competição para que ocorra a redução desse nitrogênio para a planta aproveitar, ela compete com a fotossíntese, que é responsável por fabricar comida para segurar essa carga. Então, você veja, pegando isso, considerando em fases da planta, estágios fenológicos. Na fase inicial, quando nós falamos desse N inicial, sulco ou próximo, é muito mais start, muito mais arranque inicial, isso é básico, né? Ou faz o sulco a 10, 15 dias ali. Normalmente, se você vê os trabalhos clássicos, falam o seguinte: a primeira aplicação de N seria em quantos dias mais ou menos da planta? Que fase que seria se você pegar um clássico de nutrição? 31, 35 dias, tá certo? Chegou-se a essa conclusão. Por que ele começa aí?
porque é onde começa a virada de chave. A planta tem um crescimento lento inicial, o que ela está fazendo agora? Está fazendo raiz. B1, ela está mudando da fase vegetativa, entrando para a fase reprodutiva também. Então ela vai direcionar nutrientes tanto para a raiz quanto para o fruto. Então eu tenho uma demanda aqui. À medida que vou tendo drenos na planta, eu vou tendo uma competição entre reprodutivo e vegetativo. Então, se eu faço muito inicial, eu desequilibro ela com a vegetativa. Porque aí eu estimulo completamente o vegetativo. E a gente tem, sabendo também das perdas por extensão, de higiene inclusive, é questionável isso, mas a gente imagina que sim, a gente tem que aproveitar os picos vegetativos da planta. Para o safrinha, não adianta a gente parcelar isso muito longe também, por conta da água, que eu tenho que ser rápido, formação rápida. Mas, por exemplo, nos trabalhos mais recentes, acho que estão olhando, podem depois colocar isso, né? Eu acho que ele não extrapola 60 dias para fechamento da dose total do N, em função da segunda safra. Tudo bem, mas você tem dreno, Jonas. Quer dizer, você tendo o dreno, você já entrou na fase reprodutiva aqui. A estrutura prioritária agora passa a ser flor. O início da flor. Então você tem o dreno forte agora. O dreno forte agora não é nem raiz e nem o crescimento vegetativo, é dreno. Sim. Tudo bem, mas quando você faz? Então, mas é aí que tem o equilíbrio do regulador de crescimento, que está dizendo que o excesso desequilibra para o vegetativo. Perfeito. Mas foi aquilo que eu falei na fase inicial. Sem o regulador de crescimento, você não consegue trabalhar com mais de 70 quilos. Quer dizer, aí que entra o bom posicionamento do regulador. O regulador é uma baita ferramenta, por isso que eu falo. Quer dizer, nós temos errado em regulador por conta da carona também. Vou esperar mais uns 3, 4 dias. 3, 4 dias, meu amigo, já dá um salto. Quer dizer, se tiver água, tiver nutriente, tiver temperatura, ela vira um rojão. Quer dizer, e até a tal do... Hoje já são mais 5 dias. Então a gente às vezes tem que se atentar a isso. Por que se fala nisso? Antigamente é o seguinte, o uso de regulador de crescimento era o D1 também, que coincide com a aplicação, com o estímulo de crescimento vegetativo. Mas eu posso até antecipar. Nós estamos fazendo isso hoje. Você tem variedades bem vigorosas, como a 983, por exemplo. A gente está fazendo aplicações em V4, por que não? Quer dizer, que o nitrogênio vai entrar. O que importa é o seguinte: quando iniciar a fase reprodutiva, 60% dos nutrientes tem que estar dentro da planta já. Então isso é importante, mas o resto eu posso trabalhar ela nos fluxos vegetativos subsequentes. Potássio, tudo bem, pode entrar até antes. Mas nós temos restrição de tempo, sobretudo no segunda safra. Então não dá para avançar muito nisso, mas também não adianta botar tudo na goela da planta logo na fase inicial. O regulador de crescimento está lá para ajudar a gente aí. Professor, nós temos mais tempo. Uma pergunta aqui e uma outra online aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu passar aqui só da frente. Falou-se da questão das empresas, e aqui eu vou representar o nosso melhoramento. Não sou melhorista, estou com o meu professor Paulo aqui, que depois vai falar. A questão das empresas, foi bom o Pedro ter comentado, nós estamos, assim, dentro do melhoramento, a gente procura trabalhar muito com arquitetura de planta. E a arquitetura de planta passa por sistema radicular. Para que a gente possa enfrentar uma camada de nematóide, uma camada compactada, solos de primeiro, segundo e terceiro ano, solos em expansão, etc., a gente precisa de sistema radicular. Quando você coloca sistema radicular naquela arquitetura, aquilo vira um bicho para crescer. Do contrário, se você diminui isso, não investe tanto em sistema radicular, você tem as variedades mais comedidas. Então, a gente ainda não está com equilíbrio de colocar um baita sistema radicular para aguentar aquilo que a gente coloca de pressão em cima de variedade, para aguentar tudo isso, um veranico da Bahia de 30, 40 dias, um veranico aqui que é menor 20 dias, mas dá o mesmo efeito que lá. Colocando esse sistema radicular, isso vai fornecer tudo que é tipo de hormônio para ela crescer, e a gente precisa sim
da questão do regulador de crescimento. Então a gente busca esse equilíbrio, mas uma coisa não está conversando com a outra. Tá? Então, em relação aos cruzamentos, quando a gente consegue ter uma arquitetura mais comedida, também ela aguenta menos estresse no campo. Em relação a, estava falando com o Paulo também, em relação a esse ano, falou-se muito de manejo, e aqui a gente vai colocar o seguinte: a gente é detentor de genética, a gente tem muita linhagem na mão, mas o que faz a diferença é o manejo que vocês estão fazendo no campo. É aquele algodão que a gente teve essa safra, porque potencial produtivo de 500 arrobas, essas variedades que vocês estão plantando e as linhagens que a gente está colocando no campo hoje, já tem faz tempo. Então a gente está conseguindo altas produtividades porque o manejo evoluiu. Peso de capulho, que foi o início aqui da conversa. Nós tivemos o ano em relação a peso de capulho, eu acho que mais pesado da história do algodão. Isso porque a gente trabalha em arquitetura de planta, a gente está monitorando o peso de capulho, que o peso de capulho é tudo na variedade. A questão que eu quero deixar aqui é que as nossas produtividades poderiam ser bem maiores se a gente não tivesse a cavitação no 11º, 2º e 3º ramo de primeira posição que nós tivemos dessa safra e a quantidade de aborto de segunda posição que nós tivemos do terço médio, não da questão do bacheiro, que é muito discutido se tem ou não, e um ponteiro muito bem feito. E aí eu quero colocar para vocês a próxima safra para que a gente tenha um pouco mais de cuidado no terço médio, porque nós perdemos muito terço médio e essas 350 arrobas poderia ser 400 fácil, analisando o peso de capulho da safra. Uma pergunta aqui do online, vou passar para o Lucas. A última pergunta. Bom dia, professor. Quem fez essa pergunta aqui foi o colega Thiago Costa, da Fazenda Itamaraty Norte. Professor, bom dia. Qual a sua opinião sobre aplicações de ureia foliar após os 100 dias após a emergência? Viável ou tem que ser feito antecipadamente? Isso aí, na verdade, a data em si não vamos fixar. Quer dizer, ela vai depender do que a planta está pedindo. Quer dizer, 100 dias, por exemplo, qual é o objetivo disso? Não é suplementação nutricional, porque isso não consegue. Mas eu posso usar, se você tiver água no solo, tiver uma carga, uma boa taxa de retenção, terço médio, bacheiro, e eu quiser fazer ponteiro, eu tenho que dar um estímulo para a planta, aproveitar o tal fluxo de raízes que ela consegue fazer, ela é indeterminada. Então eu posso induzir, através desse nitrogênio na folha por 100 dias, posso, desde que eu tenha água. Se não tiver água, não adianta, não vai me tirar de célula. Então se eu tiver água, tiver nutriente disponível no solo, eu vou induzir essa planta, puxar um gatilho, meio que enganar essa planta, dar condições vegetativas para ela. Olha, pode reformar aí, está tudo bem, tem água, tem nutriente. Ela vai, temperatura, ela vai começar a emitir novos brotos, novas plantações, que não vai desequilibrar o vegetativo, porque ela tem carga, vai renovar radicelas e vai levar isso para cima. Vai levar os nutrientes de solo para cima, para as folhas. O problema todo é tirar da folha depois e levar para o dreno, que é o fruto. Que aí, por exemplo, eu falo na questão do potássio, que acaba ajudando também. Então a gente escuta muito isso. E ele na folha, 4 kg de ureia, etc e tal, nitrato de potássio. Eu escuto muito isso. Professor, tem hora que funciona, tem hora que não funciona, esse negócio é inconsistente. Eu falo, tem hora que precisa, tem hora que não precisa, fisiologicamente falando. Nutricionalmente eu não acredito também. Mas fisiologicamente eu acredito em função de uma necessidade pontual. Entendeu? Então pode funcionar. Então o dia, na verdade, se a planta está antecipando o ciclo, eu posso estimular ela com nitrogênio. Mas não adianta eu fazer no solo, não vou ter alvo para isso. Agora eu teria que fazer alguma coisa para que ela fosse vá buscar esse nutriente disponível no solo. Sobretudo em áreas onde eu tenho uma raiz muito superficial, eu tenho pragas de solo, doenças de solo, parasitas, eu posso estar induzindo essa planta a fazer. Acho que é isso. Ok. Então nós finalizamos agora esse painel. Gostaríamos de agradecer aí o professor Ederaldo e o Leonardo aí pela participação conosco. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.